música, porque é muito maravilhoso mesmo a gente poder adorar o Senhor, né? Ser livre para adorar o Senhor. A mensagem de hoje é sobre os frutos do Espírito e as leis humanas. E a leitura bíblica é Gálatas 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. A Bíblia cita 9 frutos do Espírito Santo de Deus, e nenhuma delas é a palavra lei, regra ou norma. Leis são necessárias para nós, humanos, mas elas também podem nos afastar do Espírito Santo se não estiverem em perfeita consonância com o estilo de vida que agrade a Deus. Leis não são frutos do Espírito. Lei, verbete originado do latino ligare, significa aquilo que liga. O legere, que significa aquilo que se lê. É uma norma ou um conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos do ato normativo, ou seja, o ato de ditar normas, e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. São regras impostas pela autoridade estatal, uma obrigação ditada pela sociedade, normas de caráter imperativo impostas ao homem que governam sua ação e que implicam obrigação de obediência e sanção de transgressão. No tempo de Jesus, os responsáveis pelas leis eram um grupo denominado fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes de Cristo. Surgiram após um racha entre 2 facções de escribas, e os escribas eram copistas, responsáveis de disseminar e preservar as leis dadas por Deus a Moisés e outros profetas. Dessa divisão de escribas, surgiram então os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à palavra de Deus e eram considerados geralmente como servos mais espirituais e devotos de Deus. A oposição vigorosa de Jesus contra eles deixava muitos perplexos. A maioria das pessoas daquele tempo pensava que se alguém fosse fiel ao Senhor, certamente seriam os fariseus. Jesus definitivamente inverteu os valores do mundo. Jesus exorta a seguir o que os fariseus recomendavam, mas não a agir como eles, pois não agiam como pregavam. Deixando absolutamente transparente, Jesus os chamou de hipócritas, pois não viviam uma vida que refletia o cumprimento daquelas leis que pregavam, e que ainda por cima fechavam as portas do reino dos céus aos homens. E diz em Mateus 23:13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. E continua em 23 e 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não vivemos mais na era das leis, dos ritos e sacrifícios. Jesus foi o sacrifício perfeito. Temos que viver o sobrenatural de Deus e começar a reproduzir no mundo os frutos do Espírito, vivendo o que pregamos. Não estou falando aqui em desrespeito às leis de Deus. Muito pelo contrário. Estou falando em cumpri-las de fato e mais, vivê-las. A partir do momento em que temos um maior interesse pelo exato cumprimento do cabelo de uma mulher, pela roupa que devemos vestir, a forma como devemos praticar rituais, etc., e nos interessa menos a honestidade, a pureza moral e o amor de Deus ao próximo, estamos seguindo perfeitamente no caminho trilhado pelos fariseus. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer que sacrificar, mas ela também nos diz que viver, ser e ter um estilo de vida que agrada a Deus é o segredo de obediência ao Senhor. E como ter um estilo que agrada a Deus? Um estilo de vida que agrada a Deus? Distribuindo amor, tendo gozo, manifestando paz, sendo longânimo, agindo com benignidade, praticando bondade, alargando fé, atuando com mansidão, multiplicando temperança. Sabe o que são essas qualidades que acabo de listar? São frutos do Espírito. Resumidamente, então, de que forma obedecemos a Deus? Tendo um estilo de vida que o agrada.
Como obter um estilo de vida que agrada a Deus? Vivendo e agindo conforme os frutos do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o ser humano é muito mais importante que as leis. Nós não ganhamos ninguém para Jesus através de nossas leis, normas e rituais. Ouso dizer que acontece exatamente o contrário. Afastamos aqueles que ainda não conhecem de fato a vida cristã de qualquer experiência positiva que poderiam ter com Jesus. Nossas leis e rituais, muitas vezes, só servem para confirmar e perpetuar o preconceito que o mundo tem contra nós. E vamos ser sinceros? A maioria delas serve somente para o controle de poucos sobre muitos. É mundano, é da carne. Em oposição, nós ganhamos irmãos em Cristo através do reflexo do Espírito Santo na nossa vida, amando o próximo, vivendo o que pregamos, deixando que os frutos do Espírito frutifiquem em nossa vida e por meio de nossas vidas. Deus é um Deus de princípios e valores. Não um Deus de regras ditadas de forma aleatória e arbitrária. Deus é tão misericordioso que, mesmo sem precisar fazê-lo, nos revela o porquê de cada regra escrita na Bíblia. E é claro que nenhuma delas é arbitrária ou aleatória. No nosso tempo, temos que viver o mais importante da lei segundo Jesus: justiça, misericórdia e fé, que são frutos do Espírito. Podemos avançar na nossa análise e dizer que os frutos do Espírito nos servem, a partir de Jesus, como pilares de leis a serem cumpridas. Somos, ou deveríamos ser, testemunhas do amor de Deus para com o mundo, e nossas atitudes deveriam refleti-lo. Isso é maior que as leis que criamos, pois que criadas por homens se apoiam na sabedoria de homens. Paulo nos diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Apoiemo-nos, portanto, no poder de Deus, que é a sua palavra. Não podemos ser apenas ouvintes, precisamos ser praticantes da palavra. Precisamos ser testemunhas vivas, representantes da vida cristã, viver um estilo de vida que verdadeiramente agrade a Deus. Nos limpar por dentro, para que o interior reflita o exterior. Não, para que o interior reflita no exterior. Pois uma vez que o pecado começa de dentro, a operação de limpeza tem que começar por aí também. Tiago 1, 22 e 23 nos chama a atenção sobre isso. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Jesus guardou todas as leis de Deus, mas sempre ignorou as regras dos homens. As regras dos homens quebram a palavra de Deus. Em Mateus 15, 9 está escrito: em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preconceitos de homens. Criar regras humanas para não transgredir as leis de Deus não é mandamento do Senhor. Se ele assim o quisesse, teria feito regras claras para isso. Não precisamos adicionar nada à palavra de Deus. Ela é perfeita e terminada. Deus não precisa de ajuda ou de tradutores. A Bíblia é sim um livro fechado, mas nos é revelado à medida que lemos com diligência e seriedade pelo Espírito Santo de Deus. Ao passo que pesquisa exaustiva e horas incansáveis de estudo não produzirão nada àqueles que não têm discernimento da verdadeira mensagem da Bíblia. Cuidado! Ler a Bíblia e sabê-la de cor sem uma atitude em direção a Jesus não te imuniza de nada. Afinal de contas, o que estamos buscando? Seguir a Deus ou impressionar os homens? Não se engane, a lei só é de Deus se estiver na Bíblia. Se não está na Bíblia, é da carne, é humana e é mundana. Não permita que a carne prevaleça. E para você, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? A oferta ou o santuário que santifica a oferta? Jesus querido, eu te agradeço por essa mensagem que o Senhor me entregou, Senhor. Que ela possa permanecer em nossos corações, Senhor, e produzir atitude, Senhor, em direção a uma vida, Senhor, mais cristã, uma vida com mais frutos do Espírito sendo revelados através de nós e por meio de nós, Senhor, para alcançar vidas a Ti, Senhor. Usa, Senhor, essa palavra para que nós possamos iniciar uma transformação em nosso ser, Senhor, e no mundo. Que nós sejamos, Senhor, a transformação que o mundo precisa, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus.